Passando rapidamente a trajetória então do acolhimento familiar no Brasil, no meu mestrado, eu cheguei nesses programas, né, que existiam, um deles na década de 40, em São Paulo, chamado de colocação familiar. Veja bem, então, década de 40, não tínhamos Estatuto da Criança e do Adolescente, não tínhamos sistema de garantia de direito, e esse programa ele era executado pelo judiciário. Eu acho muito importante, nós não vamos ter tempo para falar de sistema de garantia de direito, eu já vi que vai ser a próxima aula, mas a gente tem a questão de que o que é promoção, o que é defesa e o que é controle. Quem executa serviço de família acolhedora é o executivo. Judiciário não executa programas, não executa serviços, ele defende. Então, essa clareza foi aparecendo, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas naquele momento era o judiciário que fazia isso, né, na década então de 40, a Eunice Fávero fala bem, né, sobre isso, e ele existiu de 49 até 85, e vou falar um pouquinho mais sobre ele rapidamente. O Porto Alegre também na década de 70, veja que lá de 72 a 2003 teve o Família Acolhedora, e quando nós estávamos no auge de falar de convivência familiar e comunitária, e iniciando fortemente aí o Família Acolhedora, eles terminam o serviço, uma coisa que agora que retornou, eu tenho acompanhado lá Porto Alegre, então eles estão retomando todo esse trabalho. E também um outro trabalho da Silvia Arendi, no estado de Santa Catarina, na década de 30, que também era pelo judiciário e chamava também um programa, então, de colocação familiar. Vou passar rapidinho, porque eu acho interessante a gente mostrar que o programa de São Paulo, ele chegou a ter, eu estou usando os termos da lei, por isso que está escrito menores, eu tirei da própria lei da época, então ele chegou a ter, olha que interessante, no estado de São Paulo, 3.659 crianças em colocação familiar, né, numa outra família. A faixa etária era de 0 a 14 anos, e ele funcionou com condições precárias, suficiência de verba, tinha uma incompreensão geral da sociedade sobre esse caráter provisório, uma coisa bem brasileira mesmo, né? E a demanda, então, não correspondia. O que se percebeu na época? Que o que as famílias tinham era pobreza. Que se elas fossem apoiadas, elas poderiam cuidar de seus filhos. A gente pode arriscar dizer que esse foi o primeiro grande programa de repasse de recurso, como o Bolsa Família depois se transforma, Campinas mesmo, em 97, né, teve seu primeiro programa de repasse de recurso, e de acolhimento ele passou a ser um repasse de subsídio para a família de origem cuidar de seus filhos. Foi transferido do judiciário para o executivo em 85 e se transforma no IFAM, Instituto de Amparo à Família. Podemos dizer que começava ali a sedimentar tudo aquilo que a gente dizia, uma família protegida pode cuidar de seus filhos. Veja que foi em 85, 88, a gente está fazendo a aprovação da Constituição Cidadã, que consegue declarar isso, né, para que a gente avance nas políticas públicas. Em 2003, lá em Porto Alegre, esse outro programa, ele chegou a atender, né, no ano de 72, ele terminou abruptamente, tinha 40 famílias substitutas na época e tinha atendido, então, cerca de 200 crianças. O histórico atual, né, eu sempre falo que, apesar de não ser uma proposta nova, foi na década de 90 que o debate sobre a importância do acolhimento familiar ganhou lugar nas discussões das políticas públicas, e a gente começa a olhar para o acolhimento familiar não como uma coisa nova, mas nova na forma de fazer. Então, a gente pode dizer que esse acolhimento formal, ele é uma prática mediada por profissionais, com plano de intervenção definida, administrada por um serviço, conforme política pública estabelecida. Não é uma atitude voluntária, eu não escolho a Lara para cuidar do meu filho. O juiz determina e vai para a família que o serviço, então, selecionou, preparou. Então, não é uma atitude voluntária, e sim uma determinação judicial. Dentro disso, na PNAS, ele aparece também, é onde o anterior, né, a 12.010, em 2009, ele começa a aparecer na Política Nacional de Assistência. Se a gente pegar a primeira
política escrita e o aperfeiçoamento delas, você vai ver que na primeira política ela está escrito famílias substitutas. E por trás disso também tem uma coisa importante da gente entender. Nós do Sapeca, que foi onde eu comecei, né, o meu trabalho, nós batíamos muito na tecla de que nós não trabalhávamos com famílias substitutas, porque elas não estavam ali para substituir a outra família, mas nós trabalhávamos com famílias acolhedoras, porque elas estavam ali para acolher a problemática da outra família, mas não para substituí-la. Substituição é a adoção. E nós batemos muito nessa tecla, e aí a gente percebia, já estava ocorrendo ali o Grupo de Trabalho Nacional em 2005, com riquezas e profissionais, né, junto conosco, e isso chega no MDS e consegue já ir mudando a política nacional também com os termos corretos. Então, se você pegar a primeira e as outras, você vai ver que tinha programa, hoje é serviço, então foi tendo uma evolução, né, no serviço. 2009 o acolhimento então entra para o ECA, e depois, como eu disse, do plano da primeira infância. Se você olhar o plano nacional, você ainda acha a palavra programa. Programa Família Acolhedora caracteriza como um serviço. Você vê como o aperfeiçoamento da política também é necessária, né? Um programa não é um serviço. Um programa antecede um serviço. Um programa é quando eu tenho algo que eu preciso experimentar, validar, e quando ele se torna política pública e eu tenho um orçamento adequado para isso, ele se torna um serviço continuado. Eu sempre brinco que o Família Acolhedora foi promovido. Desde a tipificação, ele se torna um serviço continuado. É muito importante a gente entender isso. Serviço continuado não muda conforme o governo. Ele é uma política de Estado. Programas mudam. Ele é programa de governo, algo que está sendo testado. Hoje não, hoje a Família Acolhedora é considerada uma política pública, mas no plano nacional ele ainda fazia parte disso. Quando a gente vai, o meu livro eu bato muito nessa tecla, porque eu só falo, né, do programa Família Acolhedora, mas ele não é programa Família Acolhedora, ele é um programa do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem vários programas. É o único lugar onde a gente chama o acolhimento familiar de programa. Fora isso, ele é serviço, serviço de acolhimento em família acolhedora, tá? Tem como objetivo, então, trabalhar insistentemente para que esta criança retorne para a sua família de origem ou extensa, e isso foi o enorme ganho da discussão do Plano Nacional de Convivência. Eu convido que quem não leu, leia o Plano Nacional. Ele tem ali algo que todos nós precisamos muito nos apropriarmos para seguir esta luta do trabalho com a família de origem no Brasil. Então ele tem um marco legal e um marco conceitual primoroso, uma visão socioantropológica que consegue colocar, então, a família extensa. Por que a família extensa no ECA como família da criança? Porque esta é a cultura brasileira, onde a família extensa, ela é parte, a família empobrecida. Muitas vezes você chega numa comunidade, você vê uma criança morando com a avó, o outro com o tio, o outro com a madrinha, e nem por isso é uma família desestruturada. É uma família cuja estrutura conta com uma rede de apoio para cuidar da organização familiar dela. Ela não é desorganizada, né? Ela não é desestruturada. Ela tem uma estrutura que conta, então, com essa rede de apoio. Essa é a grande discussão do Plano Nacional. Consta lá, né, porque eu acho que é importante a gente pegar o falo bonde da história, para que a gente possa seguir fazendo as lutas que estão necessárias nesse momento da nossa sociedade. Família acolhedora, então, ela é aquela que voluntariamente, hoje começa algumas discussões no país, onde poderíamos pensar em ter famílias acolhedoras remuneradas. Para isso é uma grande luta, porque precisa abrir uma CBO de profissão, precisa ter lutas em ministérios do trabalho, né? Mas são lutas necessárias. Mas hoje a família é voluntária, ela acolhe no espaço do seu espaço familiar pelo tempo que for necessário. Esse tempo necessário é aquele de 18 meses hoje,
e podendo ser prorrogado conforme a necessidade, e ele vai ver que ele vai preservar a identidade e história, oferecendo todos os cuidados e proteção da criança, garantindo a ela, então, esse convívio familiar e comunitário enquanto estiver longe de seus pais, mas mantendo o vínculo o tempo todo e incluindo a família nesse trabalho. Desta forma, a família, isso que eu vou dizer agora, gente, é muito importante de ser entendido, né? Porque qual é a diferença de família acolhedora, acolher na família de origem, acolher na família extensa? Então, a família de origem extensa, ou parte da rede significativa, que entra madrinhas, né? Não é entendido como família acolhedora, mas sim como importante recurso a ser utilizado no processo de reintegração familiar, que já se inicia com a entrada da criança no serviço de proteção. Então, no Brasil, família extensa não é considerado família acolhedora. Então, vamos entender por quê. Se o meu estatuto, que rege o meu trabalho, diz que família da criança, artigo 25, diz que é o pai e seus descendentes, e no seu parágrafo único diz, entende-se também por família, família extensa, formada por tios, avós, e parentes próximos com quem a criança convive e tem vínculos, afinidade, afetividade. Então, se eu entendo que uma criança, ela não saiu da família quando ela está na família extensa. Então, se eu estou dizendo isso, por quê? Porque na América Latina, nós temos a Rede Latino-Americana de Acolhimento Familiar, e todos os países da América Latina têm família acolhedora na família extensa. No Brasil, a gente entende, se ela está na família extensa, ela não saiu da família. Família extensa, para nós, é um trabalho de reintegração familiar. Então, é trabalho que necessário, e também entendo que é uma política pública que nós temos que lutar no país, que seria, então, a guarda subsidiada na família extensa, que é um serviço que está sendo muito lutado no país para que ele possa existir, porque, na minha opinião, é um serviço que poderia estar na média complexidade, por exemplo, e você percebe que uma avó pode ficar com uma criança, mas o que impede é o financeiro, esta família poderia ter o subsídio financeiro e ser acompanhado pelo CREAS e evitar a retirada da criança da família. Se eu estou com uma criança na alta complexidade, e ela precisa retornar à família, ou a um tio, né, a um primo, e o que impede é o dinheiro, novamente a guarda subsidiária, que hoje a gente tem chamado de família guardiã, poderia ter um recurso do Estado. Isso é um ponto que nós batemos muito na convivência familiar e comunitária, porque nós não podemos cair em ciladas que a gente mesmo faça. Por exemplo, lutamos tanto para que o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária tivesse o reconhecimento das famílias, e hoje uma criança, por exemplo, em Campinas, custa por criança em torno de R$3.000, R$3.500 no serviço de acolhimento. Aí você motiva que a avó fique com a criança, que o tio fique com a criança e o Estado não passa R$1 para eles. Então, nós podemos ter um outro lado, né, perverso dessa política, onde a gente, então, poderia falar em familismo. Né? Eu vou lá, deposito a criança na família e não dou o amparo do Estado para que essa avó ou esse tio cuide. Então, hoje luta-se para que haja políticas de reforço a essas famílias, porque é uma responsabilidade do Estado isso. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, anota para a gente dialogar sobre isso, porque é muito importante a gente entender nessa luta que nós temos que ter pela família de origem. A diferença, né, de família acolhedora e o abrigo, e o que temos de similaridades, é que ambos estão numa medida protetiva, ambos estão no artigo 90, precisam estar inscritos no Conselho, devem seguir os mesmos princípios do ECA, fiscalizados, mas, no entanto, eles diferem quanto à metodologia e à natureza jurídica. Sabemos, né, que no caso do abrigo ou das casas-lares, o guardião tem a guarda, e no caso do família acolhedora, é a família acolhedora que tem a guarda. Então, é importante essa distinção. No família acolhedora e a adoção, então sabemos que a adoção, a transferência dos direitos parentais é total e irrevogável, a pessoa entra para a família na condição de filho, tem os direitos e obrigações substituídas, de uma família passa para outra, a identidade legal
pode ser alterada, infelizmente, porque uma criança, às vezes, ela tem o nome, vai ser adotada com 6 anos, muda o nome, né? Transferência temporária, né, dos deveres e direitos, então, na família de origem para um outro adulto, então, no família acolhedora. Não há substituição, há parceria e colaboração, e preserva a identidade, então, de origem da criança. Pode ser implementado, né, tanto em cidades grandes, médias, com pequeno porte, metrópole, sendo que a gente percebe que nas cidades de pequeno porte existe um incentivo para a regionalização dos serviços. As experiências diferem, né, de uma cidade para outra, mas a gente tem uma espinha dorsal aí pela nossa legalidade, então a gente percebe que tem seguido um padrão, né, e deve ser operacionalizado sob a responsabilidade do Poder Executivo. E por incrível que pareça, com 30 anos do ECA, ainda a gente vê municípios onde o juiz quer ser o responsável por selecionar as famílias, capacitar as famílias, e isso não é o papel do judiciário, isso é o papel do legislativo, desculpa, do executivo, que trabalha, então, em parceria com o judiciário. Então, são coisas que a gente ainda tem precisado lutar muito no país. Ele tem como inovação, e uma inovação sim, como serviço, então, se nós temos um histórico, hoje a inovação é que ele trabalha intensamente para a criança poder voltar para a sua família de origem, verifica também uma inovação no conceito de família, que nós entendemos que a família ampliada é a família da criança, e entendimento que esses serviços não estão com pretensão de fechar os abrigos, como muitas vezes a gente chega em algum lugar e ao falar e comprovar o quanto família acolhedora é melhor para a criança, infelizmente às vezes faz um duelo entre serviço de acolhimento institucional e serviço de família acolhedora, que não era para existir isso. Eu sempre digo que feliz aquele profissional do acolhimento institucional que tiver ouvidos para ouvir o que significa que, por mais que ele faça um excelente trabalho dentro do acolhimento institucional, nós não estamos falando do trabalho que eles fazem, nós estamos falando do modelo que, para uma criança se tornar humana, ela precisa de outros seres humanos que a signifiquem, mas ela precisa de uma comunidade, de uma vivência na comunidade, que é isso que vai trazer o respaldo para ela poder viver em sociedade. E o modelo institucional é que é o modelo, nós não estamos falando das pessoas que cuidam, nós estamos falando do modelo oferecido a uma criança que eu penso que nós deveríamos ter, os maiores aliados deveriam ser os profissionais e dirigentes do serviço de acolhimento, que já têm uma experiência incrível para trabalhar com alta complexidade, poderiam ser hoje os grandes executores do serviço de acolhimento. Mas eu tenho ainda esperança que isso venha a ocorrer, né? Então, é nítida a necessidade de maior investimento em serviços a famílias acolhedoras por parte de legisladores e executores das políticas públicas. Chegamos, então, na pesquisa de Harvard, né, que é executada, então, na cidade de Bucareste, na Romênia, desde 2001, é uma pesquisa longitudinal, onde aquele país foi governado por um grande ditador, o Ceausescu, e que foi assassinado, e ele, durante o percurso de ditadura, ele fez um enorme incentivo do aumento da natalidade no país, onde havia até multa para os casais que não tinham o número de filhos conforme a legislação deles. Quando ele é assassinado, isso vira um assunto mundial, né? Como que os orfanatos estavam lotados de crianças sem nenhum estímulo, né? Sem um estímulo apropriado, porque sem nenhum estímulo não é real, né? Mas estímulos apropriados para o desenvolvimento de uma criança. Então chega esses profissionais dos Estados Unidos, né? Tanto de Harvard como da Universidade de Maryland, para fazer essa pesquisa, onde 3 grupos de crianças foram separadas, né? O grupo de crianças vivendo em instituições de acolhimento institucional, um outro grupo foi criado, o grupo de famílias acolhedoras, e elas foram para a família acolhedora, e crianças que nunca tinham sido institucionalizadas. Elas foram sendo
fazendo tomografias, eletroencefalograma, em determinados momentos críticos do crescimento, para que pudesse mostrar se o acolhimento familiar e a vida em família e a instituição tinha diferenças, né, no desenvolvimento de uma criança. Estou falando bem en passant, mas acho que no próprio site do Instituto temos uma reportagem mais detalhada disso, como do IGA também, do Instituto Geração Amanhã, que temos, aliás, boas palestras, né, com esses pesquisadores já traduzidas e que a gente pode se apropriar melhor. Mas, para a gente, essa imagem é uma imagem de impacto, onde as crianças, né, que foram criadas em ambiente suficientemente bom, puderam ter esse desenvolvimento cerebral rico em sinapses, rico em desenvolvimento, né, neurológico, e essas marcas pretas, né, que estão ali, foram atrofias, né, na questão das sinapses e do desenvolvimento de crianças criadas, então, nas instituições. Isso já foi um grande disparador de muitas outras teorias que hoje, e conhecimento, como o estresse tóxico, né, que crianças que passam por estresse tóxicos tendem a ter essa segunda imagem. Diz que a diferença entre estresse e estresse tóxico, que o estresse ele faz muito bem para nós, quando bem aplicado, ele que faz que libere o nosso cortisol, que a gente saia adrenalina, né, que a gente saia correndo dos perigos, e, no entanto, quando ele se mantém num nível continuado e duradouro, ele, então, ocasiona o estresse tóxico, que é onde, então, altera essa dinâmica do desenvolvimento da criança. Aqui também, mostrando ali, né, a criança um ambiente suficientemente bom e a criança que sofre violência, e mostrando aí, né, a conexão entre os neurônios e os caminhos neurológicos, né, que essas comunicações, então, quando os caminhos neurológicos permitem as sinapses, que é feita a partir do conhecimento e do estímulo, vão abrindo outras e outras, é onde forma aquele cérebro irrigado e com várias experiências para levar a vida, né? E a atrofia deles, o quanto mostra, e eles continuam estudando, para saber se em algum outro momento da vida existe possibilidades de recompor esse mundo, né, que está ali de riqueza, mas até agora eles não têm conseguido mostrar e conseguem cada vez mais comprovar que a primeira infância ainda é a fase mais importante do ser humano. Eu acho que existe uma frase que eu não sei de quem é, eu vejo sempre o Pedro falar, Tung, né, que ele fala: quanto antes melhor, mas antes tarde do que nunca. Não significa que nós não vamos cuidar e muito bem da meninice, da adolescência, que ainda é um período em que o ser está numa fase peculiar de desenvolvimento. Eu sempre digo que nada resiste ao amor, é sempre mais difícil de se fazer, mas é possível ser feito. Mas nós precisamos entender como, porque tem que ter uma metodologia para lidar com adolescentes que sofreram estresse tóxicos na sua infância. Aqui tem a minha pesquisa, que eu convido quem não conhece para conhecer. Se alguém não tiver o livro, pode falar comigo. E a gente traz aqui uma questão bastante forte, que é mudar, né, esse sentimento que a família acolhedora procura os serviços, um sentimento de solidariedade, os profissionais serem capazes de acolher a solidariedade, mas transformá-la no entendimento do que é a cidadania. Família acolhedora é cidadania que ela executa, quando junto com o Estado, junto com uma organização, ela cuida de crianças cumprindo o artigo 227 da Constituição Federal. Convido vocês para lerem essa experiência, dizer, né, que o dado de hoje é que nós temos, enfim, o Conselho Nacional de Justiça caminha junto com o censo SUAS, onde ainda esse ano a gente ouvia pessoas dizendo que nós tínhamos 47 mil crianças acolhidas no Brasil e nós não temos. Hoje, inclusive, estamos já falando em 32, dos dados mais atuais. O CNJ tinha um problema muito sério, que entrava as crianças, mas não saíam do sistema, então por isso dava um dado errôneo. Então hoje existe uma capilaridade dessas informações. Dessas crianças nós temos 8.686 em primeira infância, requer um olhar especial
para esses 26% dessas crianças que não podem viver a violência novamente nas suas vidas, né, por um cuidado que não seja o adequado. E nós temos hoje 2.834 unidades de acolhimento institucional para somente 332 serviços de família acolhedora, 31 mil crianças versus 1.300 crianças em famílias acolhedoras, 1.625 famílias, porém já temos um dado muito importante, que a permanência de crianças no acolhimento institucional até 6 meses é de 40%. E nós temos mais que o dobro de crianças que permanecem até 6 meses no família acolhedora. Então mostra que um dos dados indicadores positivo nisso é o quanto o trabalho personalizado que o Família Acolhedora oferece e em rede, guardando os princípios constitucionais e os princípios do ECA na sua execução como um serviço de proteção integral junto com a rede, ele pode realizar um bom trabalho numa média de 6 meses. Quase, olha, 82% é bastante coisa, né? Então, nós temos aí mostrando a eficácia do serviço. Aqui eu passo só por uma questão que eu acho que é importante nós sabermos, que desses serviços hoje, 312 são governamentais, executado direto pelo poder público, e no Brasil, somente 20 organizações da sociedade civil executam. Isso é uma mudança, gente, do SUAS, já provocando alguma mudança no país. Não estou nem dizendo a favor ou contra, gosto demais de trabalhar com as organizações da sociedade civil, mas eu acho importante a gente ter essa leitura. Né? 140 implantados aí entre 2015 e 2018, então está tendo um aumento nos serviços, né? E 81% fica na região sudeste e na região sul também, então mostra que o norte, o centro-oeste e o nordeste ainda precisa de bastante incentivo para os serviços de família acolhedora.